Olá. Oi, Rose, tudo Oi, bem? o áudio está funcionando, tá tudo bem? Que bom que a gente pode agora estar conectado aqui no na nossa transmissão. Já está sendo transmitido ali no YouTube, e que bom ter você Ok. conosco. A gente sabe que você tem uma vida muito corrida, né? Estava fazendo alguns atendimentos, mas que bom que Sim, você aceitou esse convite para compartilhar de um assunto que você sabe tanto, né? Que coisa boa. E você está bem? eu estou bem, trabalhando até agora, mas bem, com saúde, com tranquilidade. E o Que bom. pastor, como é que vai? Muito bem, graças a Deus. Não vejo a hora de passar essa pandemia, esse Exato. isolamento social, para poder voltar à vida. Eu acredito que a vida não vai voltar a ser como era antes, mas a Sim, rotina, pelo menos, a gente pode mudar um pouquinho, né? exato. Então, eu creio muito que tudo isso que está acontecendo agora vai mudar muito a maneira como a gente enxerga a nossa vida, como a gente valoriza a nossa família e tantas outras coisas, né? Exatamente. E nós estamos tendo uma oportunidade assim de fazer uma avaliação muito positiva de tudo isso, refletir, como, por exemplo, aproximar mais da família, aproximar dos amigos, né? Nós estamos tendo esta oportunidade de parar para fazermos isso. Então, isso é muito importante, é saudável, né? E muitos de nós vamos sair dessa situação muito melhores do que entramos nela. Então, é uma Com questão certeza. da visão, do que a gente quer, né, para a nossa vida, para a vida do outro, mas a oportunidade ela está colocada, né? Sim. Dizem que diante de uma crise, cada um poderá mostrar o melhor ou o pior de nós. Então, que a Uhum. gente consiga mostrar o melhor de nós. Com certeza, com certeza. Rose, eu gostaria de, nesse momento, pedir a bênção de Deus sobre essa conversa que nós teremos agora. Amém? Ah, ok, teve algumas pessoas que comentaram ali que estavam um pouquinho sem som, mas está tudo certo. Vamos fazer uma oração e aí a gente vai entrar nesse assunto tão interessante que eu particularmente gosto muito disso e fui seu aluno nessa aula, nessa escola chamada Inteligência Emocional em Itajaí. Tive o privilégio de conviver com você durante 5 anos e de ser teu aluno, né, em várias turmas de inteligência emocional, e esse assunto me ajudou tanto que eu gostaria de que pudesse ajudar tantas outras pessoas também, né? Que Então, bom. nós vamos orar e depois eu tenho algumas perguntas a Ah, fazer a você. tá bom. Vamos orar então. Querido Deus, nós queremos agradecer muito porque temos o privilégio de, mesmo em meio ao trabalho e tantas atividades que temos a realizar, parar um pouco para poder conversar sobre assuntos tão importantes relacionados à nossa vida, relacionados à nossa mente, à nossa saúde mental, à nossa saúde espiritual, e que o Senhor conduza essa conversa, assim como tens conduzido a vida da Rose há muito tempo, Senhor. Ela tem sido um instrumento muito poderoso em tuas mãos, e que nesse momento a gente possa extrair o melhor desse assunto tão importante da inteligência emocional. Que o Senhor possa nos ajudar e conduzir todo esse momento. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Rose, querida, a gente tem muitas pessoas assistindo pelo YouTube e isso é muito legal. Tem várias pessoas que estão participando e estão ativamente assistindo. E nós então vamos conversar sobre esse assunto da inteligência emocional. Eu queria que você pudesse definir para nós, em poucas palavras, o que é essa inteligência emocional, o que é isso? Primeiro, que conceito é esse da psicologia, né, que é a sua área de atuação? Uhum. E descreva um pouquinho para nós o que seria essa inteligência emocional em linhas gerais. Aham. A inteligência emocional é muito importante na nossa atualidade, é um conceito da psicologia, né? E é a capacidade que o ser humano desenvolve de lidar com as suas emoções e conseguir compreender as emoções das outras pessoas, o que as outras pessoas sentem diante das situações dela. Então, é uma habilidade, né, que ela desenvolve, é ela conseguir conciliar o que é racional
e o que é emocional. Porque nós somos muito, vivemos muito pela emoção. E Uhum. a emoção, ela é uma coisa que não dá tempo de pensar. Enquanto o cérebro está racionalizando as consequências das situações, a emoção já agiu. E quanto mais impulsiva a pessoa é, mais rápido ela vai agir. Então, ter uma inteligência emocional desenvolvida é um equilíbrio entre o emocional, o racional, compreender o outro, me compreender também. Uhum. Que definição maravilhosa. Achei muito interessante esse resumo, né, que você fez. Geralmente, quando nós participávamos lá do teu curso em Itajaí, durava cinco encontros e cada encontro durava 2 horas e você conseguiu resumir tudo que você falou em poucos segundos, né? Que Sim. legal. Rose, sabe que existe uma questão que é muito interessante? Ah, o ser humano está passando por um processo, isso há muitos anos, né, que a gente tem se conhecido um pouco mais. Então, essa questão de nós nos conhecermos, isso nos ajuda muito. E eu aprendi muito quando você mencionou sobre inteligência emocional, que a gente precisa ter esse conhecimento. Porque quando a gente se conhece, é basicamente a definição que muitas pessoas têm, né? Tem um autor que fala sobre isso, foi um dos pioneiros da inteligência emocional. Ele até diz sobre isso, que a inteligência emocional, basicamente, é uma capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilar essa emoção ao pensamento, compreender e racionalizar com ela, e saber regulá-la em si próprio e nos outros. Ou seja, é algo que você percebe, que você assume aquilo ali, que você consegue processar aquela informação, aquela emoção, tentar controlar essa emoção e ainda fazer com que as outras pessoas sejam beneficiadas com isso, né? Exatamente, né? Ou compreender quando essa emoção está no outro, né? Sem Uhum. julgar, mas compreender. Então, Daniel Goleman coloca muito bem essas questões, e daí ele elencou em 5 pilares. Uhum. A questão 5 pilares para a gente ficar bem emocionalmente. Então, o pilar número 1 que ele coloca é o autoconhecimento. Conhecer as nossas emoções, conhecer a mim próprio, como eu funciono diante das situações. E muitas Certo. vezes a gente não gosta de como a gente funciona, outras vezes a gente fecha os olhos e o coração e a emoção para não entrar em contato com essa emoção. Mas Daniel Goleman diz o Uhum. seguinte: o importante é a gente entrar em contato com quem a gente é, nossos pontos positivos e negativos. Até uma experiência bacana com isso é a gente escrever, colocar num papel todos os nossos pontos negativos, positivos, reações que a gente tem diante das situações. Por exemplo, tem pessoas que não sabem aceitar uma frustração, não sabem aceitar um não. Então, colocar isso e perguntar para si próprio: por quê? Por que eu não posso ouvir um não? Eu digo Uhum. não às pessoas? Por que as pessoas não podem me dizer não? Por que eu sofro com isso? Claro que tem casos que muitas vezes eu preciso de uma terapia para ir mais além, mas muitas vezes é só uma questão de refletir. Assim como eu preciso dizer não ao outro, o outro pode dizer não para mim, mas está dizendo não diante de uma situação, não é Uhum. contra mim. Então, colocar num papel esses pontos de como eu reajo é me conhecer. E agora uma coisa, Sim. fazer isso com honestidade. Como eu funciono? E refletir, avaliar, analisar, vai me ajudar muito. Então, esse é um pilar que ele fala que é o autoconhecimento. E Uhum. daí ele fala de um outro, que é o autocontrole. Sim. Uhum. É muito interessante porque as pessoas não escolhem ser ansiosas, impulsivas, elas não escolhem ser nervosas, agitadas, intemperantes. E por que elas são, então, se elas não escolhem, não querem ser assim? Porque elas agem fora do controle, elas agem Sim. pela emoção.
Então, veja, primeiro ela se conhece e agora vamos trabalhar o autocontrole, que precisa também aprender a lidar com quem a gente é e precisa refletir que já que eu sou impulsiva, situações que vão exigir isso de mim, eu vou precisar refletir mais, vou colocar no papel, eu vou pensar, não vou agir por conta. Eu falo isso, inclusive, até nas pessoas impulsivas nas compras. Tem pessoas que olham uma coisa na vitrine, principalmente as mulheres, um sapatinho lindo, uma roupa bonita, às vezes está meio entediada, meio ansiosa, e parece que aquele sapatinho vai resolver o problema da ansiedade. E até resolve na hora, mas depois a ansiedade volta. Então, veja, olhar nessa vitrine, o exercício que eu sugiro, olhou, primeiro pense, você tem um sapatinho que pode servir e ser usado tão bem quanto esse? Ah, mas eu não tenho sapatinho nesta cor. Mas a cor que você tem dá para usar com muitas roupas? Também dá. Esse momento é um momento propício para eu investir esse dinheiro no sapatinho que eu quero, na roupa ou no carro, né? Coisas até além. Então, vai refletindo. Então, o que eu sugiro para a pessoa? Naquela noite ou naquela tarde, não entrar na loja para comprar. Vai refletindo até o outro dia. E, pasme, a maioria das pessoas dizem que a cabeça lateja por muitas horas até tarde da noite, mas já no outro dia ela pensa, realmente eu posso aplicar esse dinheiro em outra coisa. Sabe? Tem gente que tem mania de trocar carro a cada 6 meses, tem gente que tem que comprar sapato toda semana. São sem controle. Então, avaliar, pensar, dar um tempo, esperar um pouco, tudo isso ajuda nessa questão de lidar com o controle, né? E a outra coisa que eu acho muito importante no controle, pastor, é os pensamentos. Sim. Os pensamentos, eles geram em nós as emoções. Então, se eu tenho pensamentos positivos, otimistas, saudáveis, eu vou ter um tipo de pensamento e um controle sobre a situação. Mas se eu tenho pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos ruins, eu vou ter um outro tipo de emoção e vou ter um outro tipo de atitude. Então, veja, tanto os bons pensamentos a respeito de qualquer situação é importante, como esperar um pouco, colocar no papel, avaliar, está entendendo? Se eu sei que eu tenho o funcionamento impulsivo, então, eu preciso lidar comigo de uma forma diferente, que é esperar, pensar antes de agir, pensar. Isso é bem importante. Ô, Rose, tem um texto da Bíblia, de Provérbios 25, verso 28, que diz assim, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Esse texto eu acho muito interessante, ele é um dos muitos textos da Bíblia que fala sobre autocontrole ou domínio próprio, né, que é uma versão mais antiga desse mesmo conceito, e muitas pessoas vivem dessa maneira, né, sem esse autocontrole, sem conseguir se controlar não apenas os seus pensamentos, as suas atitudes, né? E isso, eu acho fantástico que você disse, quando a gente entende esse conceito de inteligência emocional, que é a minha capacidade de conseguir me enxergar. E quando eu entendo meus sentimentos, por isso que o autoconhecimento é o primeiro pilar, né? Quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, quando eu consigo ter uma definição clara a esse respeito, eu consigo, então, entender quando que esses sentimentos começam. Eu tenho até uma experiência que talvez um dia eu possa contar um pouco mais sobre esse assunto, a respeito de concentração. Eu não sou a pessoa mais concentrada do mundo, eu sou a pessoa daquela que tem 50 janelas abertas no computador, né? E pulo de uma em uma e às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas quando eu consegui perceber qual que era o meu gatilho, por que eu tinha esse impulso, aí eu consegui, então quando isso acontecer, eu preciso bloquear, eu preciso cortar, eu preciso sair daquela situação. E isso me ajudou um pouco a lidar com essa questão da concentração. Eu já estive no seu consultório conversando sobre isso, né? Mas veja só, pastor, veja que interessante. Você disse assim,
Quando eu, né, fiz essa compreensão, quando eu me autoconheci, ficou diferente. Mas tem um outro detalhe aí no autoconhecimento: a aceitação. Você aceitou que você funciona assim. Em alguns momentos pode ser bom e outros não, mas é assim que este sou eu. E agora, então, alguns gatilhos eu não vou permitir que eles disparem e eu vou tomar alguns cuidados. Aí entra o autocontrole. E daí eu vou tendo o sucesso, eu vou conseguindo os meus objetivos. É lógico que isso tudo precisa de perseverança, precisa de recomeçar muitas vezes, precisa de esse autocuidado, mas que é interessante que a gente consegue, sim, consegue, sabe? Sim. Por isso que tem pessoas que têm déficit de atenção e são consideradas pessoas tão inteligentes e alcançam tanto sucesso. Tem pessoa, eu conheço pessoa com dislexia, com déficit de atenção e que conseguem fazer 1, 2 faculdades com todos esses problemas, mas porque elas vão exercitando o quê? O autocontrole e elas têm um conhecimento de como elas funcionam. Que legal, que isso aí vai ajudar muitas pessoas, com certeza, assim como me ajudou bastante, porque esses pilares da inteligência emocional, esses 5, na verdade, os 3 primeiros, eles falam muito sobre nós, né? Essa percepção que nós temos de nós mesmos e como que a gente pode trabalhar um pouco melhor isso aí. E as outras são relacionadas aos outros, né? Como que a gente respinga aquilo que a gente tem processado nos outros, né? Como que nós fazemos com que aquilo que nós acreditamos, entendemos, controlamos, como que a gente vai se relacionar com os outros nesse sentido. Sabe, pastor, tem um verso da Bíblia que eu gosto muito de falar, que é aquele que diz assim, ó, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Então, veja, ali Deus não está pedindo que eu ame o meu próximo mais do que a mim mesmo. Ele está pedindo na mesma medida. Mas se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho controle, de que maneira eu vou amar o meu próximo? De uma maneira também equivocada e de uma maneira descontrolada. Então, por isso que os 3 primeiros pilares têm muito a ver comigo, porque se eu me autoconheço, se eu aceito, se eu trabalho para o meu bem-estar, para ajudar o outro, se eu me autocontrolo, se eu penso antes de agir, se eu começo a exercitar isso, vai ser bom para mim, para eu ser bom para os outros, né? E daí chega o terceiro pilar, para ainda voltado para mim, né? Que é automotivação. Eu gosto muito desse pilar. Puxa, é tão difícil isso, né? Olha, Rose, me diga uma coisa, eu quero tentar, eu preciso de ajuda, eu vou aproveitar esse momento e já fazer uma consulta contigo. Essa automotivação, ela depende muito da minha autoestima, ela depende muito da maneira como eu me enxergo. O que é essa motivação? Me explica um pouquinho melhor para nós, por favor. Ela depende muito do autoconhecimento, de como eu me enxergo, porque primeiro eu preciso entender que eu faço parte de um todo nesse mundo, mas que existe lugar para mim. Eu não sou melhor do que as outras pessoas, mas ninguém é melhor do que eu. Somos pessoas diferentes. E muitas vezes, quando a nossa estima é baixa, eu acabo me achando menos do que o outro ou não merecedor de coisas boas. Mas todos nós merecemos boas coisas. Todos nós merecemos ser felizes. E nós precisamos internalizar essa verdade e trabalhar por ela. E daí a automotivação, quando eu me autoconheço, como eu sou, quando eu me autocontrolo, e agora eu vou me automotivar. E para eu automotivar, eu preciso pensar sinceramente e sadiamente a meu respeito, pensar coisas boas a meu respeito. Eu gostaria de ser alta e eu sou baixinha. Bom, pessoas baixinhas também podem viver nesse mundo? Podem ser felizes? Podem estudar? Podem trabalhar? Bom, quem eu quero ser enquanto uma pessoa baixinha? E eu vou ser. O meu cabelo é branco. Pessoas de cabelo branco também podem falar numa live? Pode. E muitas outras coisas. Então, veja, se eu posso, então, veja, eu não sou melhor do que ninguém, nenhuma pessoa do mundo eu sou melhor, mas eu não sou menos que nenhuma delas. E daí, quando eu vejo
o olhar do nosso Criador, que amou de maneira individual a cada um de nós. Então, veja, não tem ninguém nesse mundo que ele ame mais do que a mim. Então, isso me automotiva a estudar, a trabalhar, a crescer, a viver a vida. E quando a gente, pastor, às vezes passa por algumas coisas durante a vida, a gente vai se autodesvalorizando. E buscar a automotivação. Veja, a gente constrói um mundo ideal, muitas vezes, e o nosso mundo real, ele não existe dessa forma. Então, muitas pessoas ficam com a sua estima afetada. Algumas pessoas já é na infância que têm a estima afetada e crescem como adultos inseguros. Mas eu quero dizer que hoje é a oportunidade para eu pensar que se um dia o Criador do Universo, ele que é o ser mais inteligente que todos os universos conhecem, ele desejou que eu e você estivéssemos nesse mundo, e quem está ouvindo a nossa live estivesse neste mundo. E ele olha individualmente cada ser. Ele tem um projeto para cada um de nós. Ah, eu sou muito importante, você é muito importante, e você pode. E agora, então, vamos pensar lá dentro de nós, o que a gente tem de bom. Vamos acessar o que nós temos de bom, porque até as pessoas mais ruim que elas sejam, elas têm coisas boas. Então vamos acessar e potencializar isso, fortalecer essas coisas boas. E onde a gente começa? Primeiro com a gente. A gente precisa ser bom com a gente. Porque, veja, ser bom para as pessoas em todo o tempo não quer dizer que a gente é bom com a gente. Às vezes, a gente é bom demais para as pessoas, mas isso é contra a gente mesmo. Então, veja, eu digo sim a todo mundo. Eu não consigo dizer não para as pessoas. Ah, como eu sou uma pessoa boa. Mas, para mim, eu digo não. Eu só digo sim às pessoas. Isso não é ser bom. Então, veja, me automotivar a ser bom para mim, para eu ser para o outro. Me automotivar quem eu quero ser, aonde eu quero chegar. Então, me automotivar, acordar bem, dormir bem, fazer os exercícios que são necessários, mas ter em mente que o Criador do Universo tem uma história pessoal comigo. Isto precisa me automotivar. É uma história pessoal, é uma história de detalhes, pastor. Sim. Só eu e ele. Eu estava lendo isso hoje de manhã, inclusive, a respeito desse assunto. É tão bonito ver isso aí. Aliás, eu estou com um livro aqui, peraí. Ok. Todos os dias pela manhã, eu falei sobre isso numa outra live que nós tivemos no domingo, sobre culto familiar, e eu até aproveito para mandar um abraço para todo mundo de Garopaba também que está assistindo, né? A Janaína falou, manda um abraço para nós, então estou mandando um abraço aqui para todo mundo do nosso distrito. Esse livro aqui, chamado Caminho a Cristo. Nós estamos... eu já li com a minha esposa várias vezes, acho que pelo menos umas 2 vezes. Livro de cabeceira, né? É livro de cabeceira, exatamente. E nós temos um combinado de ler todo dia antes de tomar o café da manhã, o desjejum, a gente lê isso aqui. E olha só o que interessante que diz aqui na página 86. Diz assim, ó, quando fala sobre as obras do Criador, né? E aqui, todo dia, quando eu acordo, que eu vejo o sol nascendo, o sol está nascendo por volta de 6h30, então quem acorda antes sempre consegue ver esse espetáculo. Eu até estou evitando falar aqui uma frase que a minha mãe sempre falava, mas, enfim, não tem problema, outro dia eu cito ela. Mas aqui diz assim, ó, diz o seguinte, quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa, em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um de seus filhos. E aqui diz o seguinte, algo que me deixou muito feliz hoje. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há nenhum sorriso que ele não perceba. E aí ela conclui esse pensamento da seguinte maneira: se acreditássemos plenamente nisso, todas as ansiedades indevidas desapareceriam.
Eu nossa vida não concordo. seria cheia de decepções como agora, pois todas as coisas, grandes ou pequenas, seriam entregues nas mãos de Deus. Isso aqui, para mim, foi fantástico, fantástico. É que nós, às vezes, acabamos criando muitas expectativas, né, sobre nós mesmos, sobre outras pessoas, e até tem uma frase de um autor desconhecido que diz assim, ó, se você quer evitar decepções, diminua suas expectativas. A gente tem Exato. expectativas muito grandes, mas não é fácil, né, Rose? A gente Sim, mas, trabalhar pastor, com essas expectativas, né, e essa sim, autoestima. mas veja, né, quando a gente às vezes está fazendo expectativas irreais, é porque às vezes a gente também não está vivendo o mundo real. Uhum. A gente está vivendo a fantasia, aquilo que a gente idealiza, e daí aquilo não acontece e a gente se frustra. Não, a gente precisa voltar para a terra, colocar pés no chão. Qual é a minha realidade de hoje? O que eu tenho para lidar? Né? Então, veja, olha aí o que o Caminho a Cristo está dizendo. Então, está falando dessa história pessoal comigo. Está falando contigo, está falando com cada pessoa que está nos ouvindo. Há uma história, uma experiência linda que a gente pode ter com o Criador, pode ter com a nossa família nesse momento de pandemia. Quanto que proveito que a gente pode tirar agora dos nossos familiares, dos filhos, da convivência, dos parentes, sabe? Talvez a gente estivesse tão loucamente envolvido em progredir, em crescer, em desenvolver, que a gente tinha pouco tempo para o que era importante. E com a pandemia, a gente pôde concluir que, abaixo de Deus, a coisa mais importante são as pessoas. São as pessoas. Veja que um vírus invisível, o que fez com o mundo? Né? Então, isso é importante. E daí, pastor, entra o quarto pilar, que nesse momento da pandemia ele é muito necessário. É a empatia. Né? A empatia, o que é? Né? Veja, é eu conhecer, eu conseguir me colocar no lugar de outro, mas assim, não apenas me colocar de uma forma que eu sinta a emoção do outro pela situação que ele vive. Entendeu? Uhum. Veja, porque só me colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa fala assim, no lugar daquela pessoa eu agiria de tal forma. E nós estamos dizendo que a empatia é eu sentir o que o outro sente naquela situação. E agora, talvez eu vou imaginar, então, que eu agiria igual a pessoa está agindo. E daí é que eu vou buscar agora desenvolver, crescer, desenvolver habilidades para mudar a situação. Mas estar ali com a pessoa é entender que o outro se comporta daquela maneira porque ele tem um motivo para isso. Sabe? Muitas vezes, até quando a gente olha uma pessoa na rua, um andante na rua, às vezes poderá se chamar, será que é um malandro? Será? Será o que está dentro daquela pessoa? Por que ele está naquela condição ali? Então, às vezes, a gente para conversar com essa pessoa, a gente vai ver que tem uma história grande ali, que a pessoa não deu conta de lidar, de se desenvolver e acabou naquela condição. Então, a empatia, ela é muito, muito importante. Eu estou participando de um site de uma fábrica de relacionamentos, que é da Igreja Adventista, a maioria das pessoas, de psicólogos, onde a gente atende voluntariamente pessoas daqui, de fora do Brasil, e a gente tem visto assim algumas pessoas como elas sofrem dentro da própria família com a falta da empatia. Algumas pessoas ficaram no início muito preocupadas, ansiosas, algumas eram respeitadas e algumas não. Eu atendi uma jovem, ela disse que a família não estava compreendendo os medos dela. E ela estava se isolando dentro da própria casa, no quarto dela, porque a família não considerava que o medo dela era real. E ela disse, eu estou doente por conta do medo. Então, veja, uma falta de empatia, não respeitando e não aceitando a dor do outro. E nós precisamos respeitar a dor do outro. Então, ser empático é buscar sentir aquilo que o outro está sentindo.
Mais ou menos, pastor, talvez sirva para a gente entender um exemplo. Se alguém está com um sapato muito apertado e está dizendo que está doendo a cabeça, talvez a gente tenha que colocar um sapato apertado também para ver como que isso é. E, de repente, a gente vai sentir a dor do outro. Uhum. Né? Então, esse é o quarto... Olha só que interessante isso aí, né? Sim. Rose, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vive num mundo hoje muito egoísta, né? A gente não tem tempo, na verdade, de considerar muito o que as pessoas estão vivendo, estão passando, estão sentindo. Já é um trabalho para fazer isso no contexto familiar, né? Muitas pessoas, elas não conseguem simplesmente parar e entender o que está acontecendo. Sabe aquele olhar que às vezes uma mãe tem sobre seus filhos e fala: filho, tem alguma coisa errada acontecendo contigo, ou uma esposa tem sobre o seu marido. Eu falo mais porque as mulheres têm um senso de percepção maior do que os homens, né? Mas a gente vive num mundo hoje que o povo não para muito para poder... Agora, ter essa empatia, ter essa percepção sobre as emoções dos outros, ou esse reconhecimento, né, de emoções que outras pessoas têm, no final das contas, no que isso me ajuda? Porque a gente... tudo que é feito hoje nesse planeta, e tudo que é feito hoje, você oferece para as pessoas e elas falam: ok, eu aceito, mas o que eu recebo em troca? Vamos fazer uma pesquisa. Esses dias eu recebi lá: responda essa pesquisa. Eu tinha ido numa oficina, eles mandaram uma pesquisa para eu responder. Responda essa pesquisa e você vai ganhar uma cristalização de vidro. Eu falei: opa, aí eu respondo a pesquisa. Mas geralmente a gente quer alguma coisa em troca. Então, ter empatia, olhar para o outro e tentar calçar os pés dele, no que isso me ajuda nesse desenvolvimento pessoal, na minha vida emocional, na minha inteligência emocional? Sim. Veja, a primeira coisa, quebra o egoísmo. Uhum. Já me torna uma pessoa menos egoísta. Certo. Me torna uma pessoa esclarecida e uma pessoa que respeita o outro, tá entendendo? Então, veja, isso eu vou daqui a pouco até relacionar algumas coisas que o desenvolvimento desses 5 pilares vão trazer, porque são várias coisas. Mas na questão da empatia, quando eu me preocupo com a dor do outro, veja, já é uma prova de que eu conheço que as dores podem provocar alguma coisa, e quando eu me conheço e quando eu me respeito, eu consigo respeitar o outro, veja, consigo produzir o respeito para o outro e compreendê-lo. Então, isso também quebra o egoísmo, né? Então, consegui responder? Sim, com certeza. Agradeço. Muito obrigado por isso. Rose, quando você tinha mencionado antes a respeito de você saber ouvir não e saber dizer não. Teve até um comentário que foi colocado ali no YouTube, uma pessoa colocou, dizendo que ela tem muita dificuldade de receber não. E a minha dificuldade, na verdade, é diferente. A minha dificuldade não é receber o não, a minha dificuldade é de dizer não. Diante de tantas coisas, tanto, né, pode ser qualquer coisa. Dizer não. E pode ser coisas simples, como uma tarefa doméstica, ou talvez um projeto grande, ou levar alguém, dar uma carona para alguém num trajeto que está completamente fora da rota, coisas Sim. simples e coisas grandes. Na tua experiência, dentro ainda dessa empatia e também da automotivação, uma dica simples de como que a gente poderia aprender a dizer não e receber não também. Veja, aprender a dizer não ou aprender a aceitar o não. Vamos lá, aceitar um não. Por que eu acho que as pessoas sempre têm que me dizer sim? Às vezes as pessoas elas estão sendo claras quando elas dizem não. E eu não preciso trazer para o meu pessoal, a pessoa não está querendo me ofender. Ela está dizendo que naquele momento não é possível para ela me atender com alguma coisa que eu quero. Então eu preciso também fazer a compreensão de respeitar isso e respeitar a pessoa nesse não dela é uma prova de que eu amo a pessoa, de que eu considero ela. Porque as pessoas têm que me dizer sim, sempre. Por quê? Quem eu sou que a pessoa é obrigada a me dizer sim? Eu sou uma pessoa como as outras, que vou receber não e que vou dizer não. Então, as pessoas, sim, elas podem me dizer o não e eu vou fazer uma compreensão. Por que ela está me dizendo não? Porque ela não pode, ela não consegue, não é possível. Assim como eu, muitas vezes,
preciso dizer o não quando eu não posso ir levar uma pessoa tão fora do meu trajeto, quando uma pessoa me pede uma ajuda e no momento eu não posso fazer, mas como eu me preocupo muito com o que a pessoa vai pensar a meu respeito e eu quero que ela pense muito bem de mim, e eu dizer não, é eu que julgo que ela vai pensar mal de mim, mas eu não quero isso. Então eu digo sim, e daí eu digo não para mim. Não, então eu não vou lá, eu vou me atrasar todo, mas eu vou fazer o que a pessoa está pedindo. Bom, quando eu preciso dizer não para alguém, tem algumas questões. Por que eu estou dizendo não? Se é para alguém que eu tenho simpatia, que eu gosto, se eu estou dizendo não, é porque realmente eu não posso. Sim. Agora, se a pessoa não consegue entender isso, ela precisa realmente trabalhar isso. Que eu não posso, eu estou dizendo não, porque eu não posso. E daí, mas e se a pessoa ficar chateada porque eu disse não? É ela que tem um problema. Ela tem um problema que ela precisa tratar, precisa avaliar isso. Mas eu preciso dizer não e ficar bem com isso, inclusive. Puxa vida, mas é só porque eu tinha pouca gasolina, ou eu estava muito cansado. Sim, são as minhas razões. Eu preciso primeiro me respeitar. Amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso fazer as coisas para o próximo com alegria, com prazer. Agora, Sim. se aquilo vai ser um fardo, então não. Então eu vou ficar bem, desde, claro, que não seja um egoísmo, que eu nunca queira servir as pessoas, daí já é um egoísmo. Mas não, tem dias que não é possível algumas coisas. Então, veja, se eu disser não para uma pessoa e ela ficar muito chateada comigo, quero te dizer uma coisa. A gente não precisa desta pessoa na nossa vida. Nossa, isso aí é forte, né? Nós não precisamos nem de familiar, nem de amigos que não nos respeitam. Uhum. Nós precisamos respeitar, mas nós precisamos que o outro nos respeite. Então, se nesse momento não dá, eu quero que o outro me respeite. Isso é uma Olha só. condição para uma boa vida, um bom relacionamento, o respeito. Olha só que interessante. Puxa, isso aí eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Eu conheço um universo de gente que não Eu sabe conheço. dizer não. E eu sou uma delas, eu aprendi Ó, tá com a vendo? vida algumas coisas, né? E sabe, um dia eu Então, estava conversando com você sobre esse assunto e eu até pedi um pouco de ajuda nesse sentido, porque a gente quer agradar todo mundo. E eu vejo assim que é uma escada. Você tem, às vezes, você não tem uma automotivação. Por quê? Porque uma autoestima está baixa. E essa autoestima baixa, que não consegue te gerar uma automotivação, faz com que na hora que você está no dia a dia, você tem uma expectativa muito alta sobre a avaliação que os outros vão ter a seu respeito. E aí chega em algum momento, alguma situação, a pessoa fala, faça isso. E eu penso, se eu disser não, a minha avaliação diante dela será negativa. Sendo negativa, a minha autoestima vai mais para baixo. E se ela for mais para isso. baixo, eu não vou ter motivação. Então, eu não saio nem da cama, não levanto, não saio de casa. Exato. Pastor, olha só. Quando eu sei quem eu sou, não importa o que os outros digam, mas eu preciso saber quem eu sou. Então, se eu sou uma pessoa correta, justa, busca fazer o bem, sou cristã, eu sei quem eu sou, que eu busco agir com justiça, com bondade e com amor. Só que precisam limites que precisam ser respeitados. Sim, sim, sim. Precisam, os Puxa. limites precisam. Então, veja, eu não preciso na minha vida de pessoas que não me respeitem. Uhum. Né? E eu preciso também ser bom comigo quando eu não consigo aceitar o não do outro. Então, eu preciso ser bondoso comigo e entender, não, o outro tem os seus limites e eu preciso respeitar isso e entender. Veja que tanto num caso como no outro é uma liberdade. Você pode dizer não, a partir de diga não com tranquilidade, e a pessoa que estava dizendo que não consegue receber o não, eu quero sugerir, receba com tranquilidade o não. É uma experiência também interessante essa, Sim, sim, com sabe? certeza. Ouvir o não e respeitar e gostar igual da outra pessoa. É verdade. Sabe, Rose, uma vez eu recebi um pedido urgente. E pedidos urgentes a gente precisa ter sabedoria para avaliar quão urgente ele era.
E aí um pedido urgente, por favor, isso precisa ser feito exatamente agora, senão isso vai gerar um transtorno muito grande. Então, tem pessoas que são muito boas em argumento, né? Elas fazem um pedido e elas querem que você diga sim, e elas ainda apresentam todas as consequências se você disser não. E naquele Elas momento eu manipulam, avaliei, né? Até manipulam. às vezes é uma manipulação. Às vezes, daí eu ouvi aquilo ali e diante daquela tragédia que aconteceria, eu falei, pronto, o mundo vai acabar se eu disser não. Mas naquele momento, realmente, eu tinha uma outra prioridade, que era tão importante quanto aquela. E aí, naquele momento, a pessoa super, assim, ansiosa para que eu dissesse sim e tal, e eu falei, olha, me desculpa, eu gostaria, mas infelizmente eu não posso. E eu disse não, e já tava assim, meio que me acuando, esperando vir, assim, aquela tempestade, né? Aí essa pessoa falou para mim assim, não, então tá bom. Se você não pode, tudo bem, eu vou pedir para outra pessoa que pode me ajudar ali, Tá então vendo? tá tudo certo. Eu falei, tá, mas e as consequências e tudo aquilo que viria? Não é tão grave assim. Eu falei, Olha puxa, eu aí. sacrificaria um outro compromisso que foi muito importante para lidar. Então eu vejo o seguinte, a gente precisa ter muita sabedoria do céu para discernir o momento de dizer não, o momento de dizer sim, sem que isso prejudique a gente. Exatamente. Fazer isso de uma forma saudável. E veja, o pastor já tinha um compromisso anterior, que já era uma prioridade. E este era tão importante quanto, mas não mais. Então, você foi sábio. Eu não posso. No fim das contas, de uma certa forma, a pessoa estava até tentando manipular e querendo ter um favoritismo. E o pastor teve a sabedoria e no fim viu que fez a atitude correta. Então, tá vendo? A gente pode sim, de uma forma correta, de uma forma cristã, dizer não às pessoas. Ô, Rose, eu ouvi um palestrante, um médico, um dia falando sobre saúde, obviamente, que era o assunto dele, mas ele entrou um pouco na parte de psicologia, não era a área dele, mas ele falou porque as pessoas estão ansiosas, estão estressadas e isso acaba refletindo na vida delas e tal. Então, ele falou um pouquinho no contexto do trabalho pastoral. E ele falou assim, eu vou ensinar para vocês uma resposta. Quando vocês tiverem que dizer não, façam uma resposta sanduíche. Eu falei, como assim sanduíche? O que é uma resposta sanduíche? É pão, hambúrguer e pão de novo? Como assim? Ele falou, sanduíche é o seguinte, você diz um não, um sim e um então. Eu falei, tá, então me explica. Ele falou o seguinte, alguém pede algo para você, tipo assim, por favor, vá correndo agora lá comprar uma coisa para mim, ou qualquer favor. Se você não pode, você diz uma resposta sanduíche, que é primeiro uma coisa positiva. Olha, eu gostaria muito, teria condição, disposição para poder fazer isso aí. Então, é a parte boa, é o sim. Porém, aí agora vem a parte do meio, vem o não. Porém, eu não posso. Infelizmente, eu estou muito ocupado, eu tenho alguns compromissos agora que eu não... E aí vem a última parte. Então, vem o sim, o que eu gostaria, mas eu não posso por tais razões, ou não precisa dar razão nenhuma. E a última, porém, se você puder esperar, eu posso fazer isso depois. Ou então, se você puder, eu posso entrar em contato com alguém que possa te ajudar nesse sentido. Então, essa resposta sanduíche, ela tem me ajudado muito Isso, de é ajudar perfeito. outras pessoas. Exatamente, porque você não está resolvendo o problema, mas você disse sim para a pessoa. Para quem tem dificuldades de dizer não, esta regrinha é ótima, porque você começou dizendo um sim, você gostaria. Porém, e entretanto, mais tarde pode também atendê-lo. E tem situações realmente que cabe muito bem, porque realmente a gente até gostaria, agora não é possível. Mas mais tarde ou em outro dia, então a gente negocia com as pessoas. Isso é negociar. Então há possibilidades, sim, de negociar. E há situações que a gente nem agora e nem depois não vai poder fazer. Então, olha, eu gostaria, se desse, se pudesse, entretanto, não dá, não é possível. E o outro, ele vai lidar com essa questão. Assim como eu tenho que lidar com as pessoas quando elas me dizem não. Porque todo mundo me diz sim o tempo todo? Não. As pessoas dizem não, né? Às Então, vezes é mais não do que sim, né? às vezes é mais não do que sim, é isso aí. E a gente se torna um sobrevivente aí. E daí Muito nós bem. temos... Vamos para o último passo. Só um detalhe, Rose, a gente programou para fazer em 1 hora, né?
que é o horário do seu atendimento, e depois você tem outros compromissos também. Então, a gente tem mais agora 7 minutos para poder finalizar. Então, vamos dar uma acelerada. Pronto. Assim, ó, da minha parte, eu posso estender um pouquinho mais, mas eu sei que você Não, mas também tem as suas... Não, se pudermos um pouquinho mais, eu já me organizei aqui. Mas, Então, assim, o contigo, último querida. é bem tranquilo, que são as relações interpessoais. É como a gente socialmente se dá com as pessoas em casa, no trabalho, na igreja. Tem muito a ver também com a empatia, né? Se a gente busca pensar no outro, cuidar do outro, respeitar e, especialmente, aceitar o outro como ele é. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar a opinião do outro ou como ele é. E é muito importante que eu aceite o outro do jeitinho que ele é. Inclusive, pastor, nos relacionamentos conjugais. Às vezes a pessoa casa e ela observa já desde da solteirice, que quando namorava, alguma coisa, um jeitinho ou um costume que o cônjuge tinha, o namorado da época. Mas casa, acha que vai melhorar, e a pessoa nem está sabendo disso, continua. E a pessoa começa a criar uma rejeição daquela atitude, e isso se torna um grande conflito, às vezes, no casamento. Ah, mas eu queria que ele fosse assim, eu queria que ela fosse assim, eu espero. Então, eu estou dizendo o seguinte, eu não te aceito como você é. E nós precisamos aceitar as pessoas como elas são e amá-las apesar de. Às vezes a gente tem uma amiga que a gente gosta, ou um amigo que a gente gosta muito, mas esse amigo ele tem uma maneira, um jeito, às vezes, de agir que a gente não gosta. Mas ele tem outras coisas que a gente gosta. Então, veja, gosto do meu amigo, gosto da minha amiga, apesar de ter esses obstáculos, esses defeitos ou esses problemas. Então, na questão social, quando a gente aceita o cônjuge como ele é, a esposa como ela é, o irmão, outra questão, muitas vezes a gente quer mudar os pais. Adolescentes, por exemplo, querem mudar os pais. Não, é assim que ele é, a vida que ele teve, sabe? Então, quando eu aceito, os pais querem mudar os filhos. Tem pais que controlam tanto os filhos que os filhos deixam de ter sua própria personalidade. Não, eu preciso aceitar se esse filho é tímido, às vezes é bastante falante. Então, nós vamos daí tentar equilibrá-lo, ajudá-lo dentro desta timidez, dentro desse ser tão falante. Aceitar. Então, a meu ver, eu primeiro preciso ter as boas relações sociais dentro da minha casa. Começa por aí. Quando eu consigo viver bem, respeitar meus pais, respeitar meu cônjuge, meus filhos, vai ficar muito mais fácil. Eu respeitar as pessoas na igreja, respeitar as pessoas do meu trabalho, do meu convívio social. Então, eu vou conseguir demonstrar mais afeto, e afeto com qualidade para as pessoas. Então, basicamente, é mais ou menos isso, nessa questão da questão social, né? Mas eu gostaria de trazer para nós, pastor, as vantagens da gente desenvolver essa inteligência emocional. Sim. Porque, veja, a maioria de nós vive momentos de bastante estresse, pressão do dia a dia, ansiedades, medos, depressões. Muitas pessoas vivem com isso. Então, veja, para conseguir lidar de uma maneira mais saudável, desenvolver esses pilares da inteligência emocional, olha só o que vai ajudar. Vai diminuir a ansiedade, o estresse, vai nos ajudar nas discussões familiares e do trabalho e com os amigos. Aquelas discussões ruins, elas passam a não existir mais. Eu passo a respeitar, a ser empático, a ter controle sobre as situações, né? Então, veja, os relacionamentos eles vão ficando muito mais saudáveis. A empatia, ela aumenta. E eu passo a ter um equilíbrio emocional diante das situações. Tem situações que elas não podem ser resolvidas. O que a gente faz com isso? Se não tem solução, resolvido está. Eu preciso aceitar isso. Não tem solução. Isso aí. A solução... Isso me lembra...
Isso me lembra um ditado, é uma cultura japonesa, chinesa, japonesa, alguma coisa assim, eu li já faz muito tempo, diz assim, esse problema tem solução? Tem. Então fique tranquilo. Esse problema tem solução? Não. Então fique tranquilo, não tem o que você fazer. Essa Viu? atitude ajuda bastante, né? Então, veja, se tem solução, vamos correr atrás. Se não tem solução, aceitemos que está solucionado. A resposta é que não tem solução, né? Então, se a minha inteligência emocional está mais desenvolvida, eu tenho clareza de agir e de decidir. Isso é bacana. Eu tenho clareza diante das situações. Consigo administrar melhor o meu tempo e consigo me organizar melhor. Ter uma visão do futuro mais consciente, mais equilibrada. A outra coisa é que quando eu desenvolvo o autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia, a sociabilidade, a minha estima, ela se eleva junto e a autoconfiança aumenta, sabe? As pessoas que aprendem a lidar com a inteligência emocional, desenvolvem a inteligência emocional, vão saber pensar, agir de uma forma saudável, de uma forma equilibrada, de uma forma inteligente. Então, veja, a gente precisa mais do que isso? Parece que não. E sabe, pastor, eu não sei se eu tenho uns minutinhos para falar um pouquinho de... Eu gosto muito de algumas coisas que Augusto Cury fala sobre a personalidade de Jesus. Sim. Eu falei no início que, diante de uma crise, cada um de nós vai mostrar o melhor ou o pior de nós. Augusto Cury diz que Jesus, diante do caos, ele brilhava. A mim, essa frase tem um impacto tão grande, pastor. Alguém brilhar no caos. E foi exatamente isso que Jesus fez, ele brilhou no caos. Mas tem uma história bem rapidinha que está nos evangelhos, que conta a história, e isso vai se enquadrar bastante na empatia. Uma mulher que durante 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. E era uma situação incurável, já tinha gastado todo o seu dinheiro para curar a enfermidade, sendo que naquele tempo um problema como esse isolava a pessoa, fazia o que a gente está vivendo hoje. Como nós estamos isolados, estamos distanciados, aquela mulher ela vivia isolada da família e de todas as pessoas. Ela era considerada imunda. Pastor, nós estamos aí há, acho que uns 50 dias de pandemia, e nós vimos como é difícil o isolamento. Aquela mulher estava há 12 anos vivendo um isolamento. Mas um dia, depois de ter gastado já todo o seu dinheiro, ela ouve de Jesus e que Jesus cura. E ela vai numa multidão onde está Jesus e ela vai, eu quero imaginar, pastor, que ela colocou uma encharpe sobre seu rosto para ficar irreconhecível, e ela vai escondidinha entre a multidão, e ela toca as vestes de Jesus. E Jesus para a multidão e diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: mestre, todos estão te tocando, há uma multidão à tua volta. E ele diz: não, alguém me tocou de uma forma especial, porque eu senti que saiu virtude de mim. Quem me tocou? Pastor, por que Jesus estava querendo expor aquela mulher? Porque, veja, ela foi sorrateiramente ali acreditando na cura e ela foi curada. E agora, por muito tempo eu me debati, por que Jesus agora está expondo ela? Por que ele não deixa ela, já que ela foi curada, ficar quietinha no canto dela? Mas Jesus é perfeito. Ele precisava expor aquela mulher à multidão para que todos soubessem que ela estava curada e que ela estava livre para sair do isolamento. Que alegria quando aqui no nosso estado foi liberado as empresas trabalharem, os comércios abrirem. As pessoas ficaram felizes porque já podem se ver mais, porque já podem atender os seus comércios. Aquela mulher, se Jesus não
expunha ela agora diante da multidão, ninguém ia ter certeza que ela estava curada. Então, ele precisava, por quê? Ela precisava muito da cura, pastor. Mas ela precisava muito do contato com as pessoas. E Jesus sabia disso. Então, ele precisava expor, e daí ele disse, quando ele insistiu, né? Quem me tocou? E ela levantou a mão. E ele disse, você está curada. Você está livre do isolamento. Você pode abraçar, você pode sair, passear, viver com a sua família. Pastor, que empatia que Jesus tinha. Que coisa linda. E se nós tivéssemos tempo, poderíamos falar outras histórias arrepiantes, como quando Pedro negou Jesus. O olhar que Jesus faz para Pedro é um olhar de amor e de compreensão. Foi de tanta compreensão que aquele olhar foi o que fez a diferença na vida de Pedro, na conversão dele. E aqui eu quero dizer para nós, às vezes, quando alguém nos faz um mal, quando alguém nos diz um não no momento impróprio, que olhar a gente faz para essa pessoa? Que a gente experimente, pastor, fazer um olhar de amor, de bondade. Se alguém nos disse um não com raiva, porque quer nos ferir, é um coitado, precisa de misericórdia. Se disse um não porque era justo, está tudo certo. Então, veja, sempre vai estar tudo certo quando nós sabemos quem nós somos, quando temos controle diante das situações. E, principalmente, pastor, quando nós nos aperfeiçoamos e quando nós... eu quero dizer uma palavra, pastor, aqui a respeito de Jesus. Sim. Quando a gente admira, quando a gente contempla o caráter de Jesus. Então, veja, Jesus passou pelas maiores frustrações. E mesmo assim, ele nos faz entender que quando alguém nos machuca, quando alguém nos faz mal, é porque esta pessoa não está bem. Uhum. Porque quando uma pessoa está bem, ela transmite o bem ao outro. E Jesus, apesar do que acontecia com ele sempre respondia com a palavra amiga, ele sempre respondia com uma cura. Veja, como que ele conseguiu conceber que Nicodemos fosse sorrateiramente buscar a ele de madrugada sem querer que ninguém visse? Nicodemos não queria que as pessoas vissem ele com Jesus. E como é que Jesus atende tão bem a Nicodemos? Porque Jesus sabia que quem tinha um problema era Nicodemos. Ele não tinha nenhum problema em falar com Nicodemos de dia ou de noite, mas Nicodemos tinha ainda um problema. Então, pastor, nós temos um ser para contemplar, que é perfeito na inteligência emocional, que é Jesus. É verdade. Ler o livro, por exemplo, Como Jesus Tratava as Pessoas, me ajudou muito a entender a inteligência emocional de Jesus. O livro Caminho a Cristo, pastor, me ajuda muito. O livro A Ciência do Bom Viver me ajuda muito. E o livro As Parábolas de Jesus também me ajudam muito para entender a maneira como Jesus age e reage diante das situações. E, finalizando com Augusto Cury, Jesus sabia brilhar no caos. Eu quero isso, brilhar no caos. Que coisa linda, Rose. Olha que essa mensagem, com certeza, ela é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? Onde muitos talvez estão desanimados, estão talvez sem esperança alguma, talvez até pensando, imagina, perder um emprego nesse momento é a situação de muitos no nosso Brasil, no mundo inteiro, né? Perder o emprego, podem vir sentimentos muito dúbios, como, por exemplo, será que, de repente, me mandaram embora porque eu não sou bom? Ou talvez porque realmente é a crise? Ou talvez aproveitaram a crise porque já não gostavam de mim? Então, o que você falou sobre a experiência dessa mulher, a atitude de Jesus, isso nos ajuda muito a entender a maneira como Deus deseja que a gente lide com nós, com a gente mesmo, né? E sabe, Rose, que às vezes
o nosso humor, o nosso estado de espírito, eles nem sempre são constantes. Eles parecem rolhas no mar. Eles vão subindo e descendo conforme o balanço da maré. E, Aham. e esse, eu até acredito que o vício que muitas pessoas têm de redes sociais, de ficar toda hora ali vendo quantas curtidas, botar uma live no Facebook, no Instagram, vamos ver quantas pessoas estão lá compartilhando. Esse vício que a gente às vezes tem, e eu acho que todo mundo em uma dose pequena, o grande acaba tendo, ele acaba sendo muito pernicioso, muito destrutivo com o tempo, porque a gente fica buscando mais notícias. Eu vou dar um exemplo bem simples. Esse vídeo está sendo transmitido aqui por esse canal, que é um canal que eu criei recentemente por causa do coronavírus e tudo isso, e eu não tinha muita... na verdade, ele já existia, só que eu reativei agora recentemente. E aí eu fiz um vídeo lá sobre como usar esse aplicativo que a gente está usando agora, o Zoom, como transmitir essa reunião do Zoom pelo Facebook, para que uma conversa como essa que nós estamos tendo, outras pessoas possam ver também, sem precisar entrar no Zoom. Então, um tutorial. Eu peguei, gravei ali, e eu me surpreendi que hoje já tinha 5.000 e poucas visualizações. Eu falei, puxa, em 3 semanas, esse tanto de gente que viu isso, tá bom, ajudou alguém. E aí uma pessoa fez um comentário negativo dizendo, esse vídeo está desatualizado, isso aí já passou. Eu falei, rapaz, foi 3 semanas e ele disse que está desatualizado. Aí eu respirei fundo para botar assim, então, amigo, pode gravar, fique à vontade para gravar uns, já que Pronto. seu. Falei, quer saber, não vou responder nada, os outros comentários eu respondo. Uma Aham. notícia negativa entre 5.000 pessoas que assistiram aquele vídeo. Eu fiquei pensando, a gente não precisa se alimentar de críticas, a gente não pode esperar elogios, porque fundamentar a nossa vida sobre esses pilares de críticas e elogio e até reconhecimento, a gente talvez nunca vai conseguir viver feliz. Então, Exato. eu só finalizo essa minha parte aqui, antes de você fazer esse fechamento aí da sua fala. Eu escrevi sobre isso recentemente, penso talvez em transformar isso até numa palestra, num sermão, alguma coisa nesse sentido. Mas eu escrevi assim, busque a sua dose diária de excelentes notícias a seu respeito na Bíblia, porque é lá que você vai se sentir valorizado para lidar com esse mundo que nem sempre reconhece quem somos, o que fazemos ou quanto valor nós temos. Cristo Exato. sabe fazer isso melhor do que ninguém. E o último exemplo é de Daniel. Um dia eu estava numa luta sobre automotivação comigo mesmo, e eu abri a Bíblia naquela manhã, e quando eu li a respeito de Daniel, onde ele tem uma visão e no final daquela visão, no meio daquela visão, ele acaba caindo diante daquilo que ele viu, e ele sente uma mão tocando em seu ombro, dizendo, fique em pé, amigo. Daniel, tu és um homem muito amado. Eu Nossa. pensei, puxa, isso, se a gente crê que a Bíblia foi escrita e ela fala para pessoas daquela época, mas ela também tem um eco para a nossa vida, ela tem uma aplicação perfeita para a nossa vida hoje, esse é o que Deus está dizendo para mim hoje. Tu és um homem muito amado, não se preocupe, não se exaspere, não fique ansioso, não coloque, não fundamente a sua vida em cima de coisas que às vezes não são verdades. Tem um capítulo, inclusive, que Ellen White escreve, né, o perigo dos elogios. Se você recebe muito elogio, muita crítica ou reconhecimento, não recebe, não fundamente a sua vida sobre isso. Elogios, críticas e reconhecimentos não são termômetros para saber se você está indo bem ou não. É Deus quem diz se as expectativas que ele tem a seu respeito estão sendo satisfeitas ou não. Amém. Que maravilha, pastor, que o senhor falou agora. Eu acho até que já complementa tudo que a gente falou até agora, porque veja, né? Se a gente se compara a Jesus e deseja ser parecido com Jesus, é isso aí. Aí, quando a gente percebe tudo que Jesus sofreu e como ele lidou com as situações, ele vai dar forças para nós lidarmos com as situações. Então, veja, ou críticas ou elogios, ser cuspido no rosto, tudo isso aconteceu com ele. Mas mesmo assim ele conseguiu brilhar. Então veja, que venham os elogios e que venham as críticas, mas o importante é nós avaliarmos a nossa personalidade, o nosso caráter com o caráter de Jesus e querer crescer dentro da Bíblia, porque ali em Jeremias 29, 11 a 13,
Mas o primeiro ali, no 11, diz assim: eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. E são pensamentos bons, para dar a você o fim que você deseja. Uhum. Qual é o fim que eu desejo para a minha vida? Deus quer me dar. Se estiver de acordo com a palavra, Deus quer me dar. Não preciso me desesperar, Ele vai me dar. Então, eu só preciso realmente usar a palavra de Deus como a base para a minha vida, como a minha cartilha realmente, né? Temos os livros excelentes aí de Ellen White, que nos ajudam muito, outros bons livros, mas, assim, o livro número 1, pastor, é a Bíblia. Sim. Ali nós temos ela completa, a justiça de Deus, o amor, a bondade de Deus, a vivência de Jesus, a bondade de Jesus. E veja, e saber que dentro disso tudo, pessoalmente, para cada um de nós, ele tem pensamentos bons. Então, veja, tem pessoas que realmente estão passando por um momento difícil, perderam o seu emprego, tudo isso. Ok, está difícil. Estamos com dívidas, uma série de coisas. Tá, mas nós estamos falando do Deus do impossível. Eu conheço pessoas que, diante de uma crise, precisaram se reinventar e já estão muito bem. Eu lembro de um homem que, não nessa crise, numa outra situação, ele perdeu o emprego e ele tinha dificuldade de arrumar um emprego. Então, a esposa dele começou a fazer pão, ele colocava numa caixinha de papelão e saía numa bicicleta a vender pelas ruas aqueles pães todos os dias. E os anos foram passando e aqueles pães eram muito saborosos, eram feitos com oração. E os pães foram vendendo muito bem. E o tempo foi passando ao ponto deste homem montar uma fábrica de pães. E hoje ele é um grande empresário no ramo de pães aqui na minha cidade. Não só pães, como cucas, bolos, coisas assim. Ele é da nossa igreja, ele é uma pessoa que está muito bem. Mas veja, ele começou vendendo pão numa bicicleta, numa caixinha, porque perdeu o emprego. Então, aonde que ele foi buscar a força e o refúgio? A sabedoria em Deus. Começou seu humilde negócio com oração. Hoje é um grande empresário. Então, que Deus ilumine a cada um de nós. Se alguém perdeu o emprego, dobre o joelho, se coloque diante de Deus, peça sabedoria. Agora aproveite esse momento para se autoconhecer. O que você faz bem? No que você é bom? Porque agora vai ser a hora. Sabe, pastor, uma crise como essa vai revelar muita gente boa e muita coisa. Uhum. Sabe, como essa mulher foi fazer pão e o marido sabia vender? O outro vai fazer uma outra coisa. No que eu sou bom? Quem sabe agora é a hora da minha libertação. Então, eu desejo que cada um de nós possa fazer essa reflexão. Primeiro, conhecendo a si próprio. No que eu sou bom? No que eu não sou bom? O que eu posso fazer disso profissionalmente? Né? E, acima de tudo, ter como modelo o caráter de Jesus. Se nós levarmos dessa forma, logo, logo, essa crise vai passar e nós já estaremos inseridos, de alguma forma, no mercado de trabalho, tudo com a ajuda e com a bênção do nosso Deus. Que legal, que coisa boa. E você falando, Rose, sobre essa questão de tentar se reinventar na crise, tem um livro, já foi escrito há algum tempo, chamado Oportunidades Disfarçadas. Ele tem Excelente. um limão na capa, né, para dizer Isso. sobre faça uma limonada. E esse livro é fantástico, assim, eu tenho um problema porque eu quero sublinhar tudo que eu leio no livro e esse livro estava todo rabiscado. E aí eu falei, não, eu preciso pensar em algumas histórias que são mas cada história é melhor do que a outra, oportunidades, pessoas que tiveram Isso. sabedoria. Isso. Então, veja que cada um aqui que está ouvindo, né, possa se desenvolver no seu autoconhecimento, autocontrole. Pastor, muitas coisas vão emergir a partir do momento que meu cérebro está tranquilo, equilibrado, com as minhas atitudes, com os meus pensamentos saudáveis, vão emergindo daí ideias boas e as coisas vão acontecendo. E, claro, tudo isso com a benção do nosso Deus. É verdade. Que coisa boa. Rose, fantástico. Eu não tenho nem palavras para te agradecer, tanto conhecimento e pelo teu tanto desenvolvimento que você tem tido e o aprendizado também que você tem adquirido, né? Fazendo a sua pós-graduação na área de família, né? Sim. E você tem, enfim, tem ajudado tantas pessoas
Parece assim que você é uma psicóloga. Eu falo toda sinceridade. Você é a melhor psicóloga que eu conheço, de verdade. Já com quem eu tive o Ah, é? privilégio de conversar, de ouvir uma palestra, a tua Aham. sensibilidade, e principalmente porque você consegue aliar a parte psicológica, a parte emocional com a parte espiritual, que era o propósito também dessa nossa conversa aqui hoje, né? Então, Sim, sim. parabéns, que Deus te abençoe muito e continue te Obrigada, ajudando nessa pastor. jornada. Deus seja louvado, porque, na verdade, toda honra e toda glória é do nosso Deus, é Ele quem é perfeito, é Ele quem é maravilhoso, né? Mas Amém. quero também agradecer, pastor. Muito obrigada pelo convite. Você também é meu pastor e é muito bom estar conversando com você. Que Muito bom, que obrigada bom. pelo convite, tá Tá bom? bom, Rose. Ô, Rose, eu só queria, então, para finalizar aqui, algumas pessoas colocaram alguns comentários ali no chat do YouTube, e, e tem pessoas de vários lugares aí do mundo, né? Tem pessoas aqui de Garopaba, tem familiares, né, que assistem para dar uma força, e tem bastante gente assistindo, e esse vídeo vai estar gravado, outras pessoas vão assistir depois também. Algumas perguntas aqui que foram feitas que já foram respondidas. A Rosane colocou: muito obrigado por esclarecer todas essas informações. A Janaína, super ativa aqui inclusive fez uma entrevista hoje na rádio, eu assisti uma parte da entrevista. Ela colocou que tem um pensamento acelerado, e aí ela pergunta se tem dicas para poder ajudar a desacelerar. Talvez esse é um assunto que vai render muita coisa, né? Talvez a gente poderia falar Sim. um dia sobre esse assunto. Vamos combinar, porque tem sim, tem que dizer para a Janaína que tem exercício para acalmar o pensamento acelerado. Quem sabe a gente pode marcar um próximo momento e falar Uhum. disso. Sim, sim. Então, Janaína, não fique com o pensamento acelerado, tenha paciência que a gente vai te Mas, avisar quando pastor, será. já podemos, inclusive, sugerir para a Janaína trabalhar bastante a respiração abdominal e trabalhar as rotinas, ter rotinas, Uhum. sabe? Isso vai ajudar, vai equilibrando o cérebro para lidar com as coisas. Respiração abdominal e rotina. Mas tem várias Uhum. dicas que a gente pode daí escolher um outro momento, falar um pouquinho Podemos. mais sobre Tá isso. bom. Até a Janaína colocou também: pastor, quando você vier com essa resposta sanduíche, nem vem que eu já estou sabendo como é que você fala. Mas fica tranquila, Janaína, que eu tenho outras respostas também. Sanduíche, pão de queijo, tem um monte de outras respostas aí para poder, muitas cartas na manga. Ah, aí a Carol também colocou aqui que às vezes fica doente por não, de ter que dizer não, mas o ouvir não dói tanto e é triste, né? A gente conversou um pouquinho sobre isso. A Soraya deu os parabéns para você, é muito bom. E aí a Rosane também perguntou os pilares. Só repita para nós a lista dos pilares da inteligência Tá. emocional para a gente poder Auto, finalizar. isso, autoconhecimento, autocontrole e automotivação. Esses voltados para a gente, né? Daí temos a empatia e a sociabilidade, ou os relacionamentos interpessoais. Ótimo, fechou, perfeito. Fechou? Olha, isso foi maravilhoso. Muitas pessoas estão dando os parabéns e agradecendo por essa oportunidade, e eu te agradeço muito por ter Obrigada. nos brindado com essas informações tão relevantes. Muito obrigada, pastor. Teremos outras oportunidades, com certeza. Se você está assistindo aí no Instagram, perdão, no YouTube, então eu vou fazer como todo youtuber faz, né? Se inscreva no canal, dê um joinha aí para poder a gente poder fazer mais atividades como essa. Rose, você pode